E aí, pessoal, tudo bom? Vamos começar essa live pontualmente às 19h30, como combinado. Bom, meu nome é Fúvio Porto, né? Alguns aí me conhecem, outros não, como é uma live aberta. Então, só fazer uma apresentação sobre mim e aí vamos tomar os tópicos aqui da live, tá? Então, meu nome é Fúvio Porto, sou contabilista, sócio da empresa Clemente Porto, assessoria contábil, né, empresa que tem aí quase 50 anos no mercado, tá? E hoje o que a gente resolveu colocar aqui como de tópico, para passar algumas informações para vocês, é com relação a condomínios, tá? Então, está bem direcionada a questão de pessoas, né, administradores de condomínio, síndicos e quem vive em condomínio, porque o interesse também é de quem vive em condomínio, tá? Eu vou explicar um pouquinho sobre essa questão de tributação, porque é um universo um pouco diferente, né? E espero aí conseguir passar um pouco de conhecimento para vocês e a gente vai tocando essas informações aí para enriquecer o conteúdo de todos, tá? Eu vou falar sobre as 3 questões que nós colocamos aí na chamada da live, né? Então, vamos começar como obrigações tributárias, né, dos condomínios, depois os impactos do não recolhimento ou do recolhimento errado, né, do tributo aí retido, e as soluções que existem, né, soluções econômicas que existem para a prestação de serviço dessa assessoria, tá? Com relação a essa questão da obrigação tributária dos condomínios, uma coisa que tem que ficar bem claro para todos é assim, quando a gente vê que condomínio tem CNPJ, né, a gente pensa que o condomínio é uma empresa, né? Então, todo mundo que tem CNPJ é uma empresa. Na questão dos condomínios, eles não são empresas, tá? Eles não têm personalidade jurídica, então ela não é considerada uma empresa, mas tem um CNPJ, tem sua responsabilidade, e o que a gente vai tratar aqui é a responsabilidade tributária, tá? Porque parece, né, muitas pessoas entendem que por não ter faturamento, o condomínio não tem faturamento, né? Ele não tem tributação. De fato, ele não tem tributação sobre as receitas do condomínio, mas ele tem obrigações fiscais que geram tributação onde ela, né, ele, condomínio, é responsável, tá? E esse é o ponto que a gente quer deixar bem claro aqui, até onde vão essas responsabilidades, né, e essas obrigações e o que acontece se não cumpri-las, tá? Então, primeiro ponto ficou claro a questão de não ter personalidade jurídica, tá? Segunda situação, por que a gente coloca essa condição dos condomínios de certeza que exista serviços aí e obrigações tributárias, tá? Porque assim, diversas atividades, né, diversas prestações de serviço são tributadas com impostos retidos, tá? E praticamente, vou falar, 99% dos condomínios contrata esse tipo de serviço, tá? Quais são os serviços mais comuns de serem contratados com retenção de impostos, tá? Então, serviço de portaria, serviço de vigilância, serviço de limpeza, né? Construção civil, qualquer tipo de construção civil que tiver no prédio, manutenções também, né, de construção civil, jardinagem. Então, assim, dificilmente você vai ter algum condomínio que em algum momento não tenha contratação desse tipo de serviço, tá? Então, a partir do momento que você tem essas empresas prestando serviço para o condomínio com certeza tem responsabilidades tributárias sobre esses prestadores de serviço, tá? Então, deixar claro que dificilmente os condomínios não contratam esse tipo de serviço, né? Ele é bem amplo, a gama, tá? E outra, isso aqui é uma listagem que eu estou comentando, mas ela não termina aí, tá? Tem diversos serviços que possuem retenção, né? Aí a gente vai tratar um pouquinho sobre
quem é responsável, quem não é. Eu não vou entrar no detalhe, tá, das atividades e os tipos de retenções que existem sobre aquelas atividades, porque essa situação ela é mais ampla ainda do que esse assunto, tá? Porque depende se o prestador é simples nacional, se ele é MEI, se ele é lucro presumido ou lucro real, qualquer situação desse tipo aí vai interferir na tributação e na retenção de impostos. Tá? Então nós não vamos entrar nessa situação, pelo menos aqui nessa live. Pode até ser que depois a gente venha criar uma live específica só para trabalhar um pouco sobre esse assunto. Tá? Com relação às perguntas, tá? Para a live ficar mais dinâmica, provavelmente eu não consiga responder essas perguntas para vocês, né, do decorrer da live, para não perder o foco ali, tá? Então no final da live eu vou deixar o meu e-mail para que vocês possam mandar e-mails, né, com as dúvidas. E aí eu respondo, tá, via e-mail para vocês. Então vou deixar esse canal aberto aí para esclarecer dúvidas no final da live, tá bom? Então acompanha aí até o final para que eu passe o meu e-mail direto e vocês possam encaminhar as dúvidas que vocês tenham, tá? Bom, partindo para outra situação, que é o outro bloco aí que a gente dividiu essa live, seria do impacto do não recolhimento, né, ou do recolhimento errado desses impostos retidos, tá, dos prestadores. Então, assim, uma situação que a gente tem que levar em conta os condomínios e a administração tem que ter essa preocupação de estar fazendo essa parte correta, né? Tem, no meu modo de pensar, tem. Por quê? Tanto o síndico quanto a administradora, ela tem que preservar o patrimônio do condomínio, tá? Essa é uma função deles, né? Seja síndico profissional, como empresa, ou síndico morador, ou uma administradora interna, ou uma administradora contratada, tá? Mas assim, eles têm a responsabilidade de alertar sobre essa questão tributária, porque a falha na questão tributária vai trazer prejuízos para o condomínio. Então, isso deixaria de ser preservar o patrimônio do condomínio, tá? Então, tem que ter muita atenção, administradoras, síndicos, conselho, e eu levo em conta os condôminos, porque daqui a pouco eu vou deixar um pouquinho claro para vocês por que condômino também é importante acompanhar essa situação. Tá? Mas a gente sabe que o principal aí, né, com relação a isso, são os condomínios, né, os síndicos e as administradoras, tá? Uma dúvida que normalmente aparece, né, nessa situação é se o prestador, vamos supor que o prestador, né, teve lá, efetuou o seu serviço, né, emitiu sua nota fiscal. Vamos deixar bem claro também que emissão de nota fiscal pelo prestador é obrigatória, tá? Porque o prestador, ele é uma pessoa física prestando serviço para o condomínio, e aí, consequentemente, o condomínio vai arcar com alguns custos, né, dessa pessoa física, que a tributação também é bem diferente, ou o condomínio contratou uma empresa. Se o condomínio contratou uma empresa para prestar serviço, o condomínio só deve pagar mediante nota fiscal, tá? Isso é uma obrigação tributária, né? Então, atentar para isso. Pagar com recibo, com qualquer, fez a transferência bancária, tal, isso não é comprovante de pagamento. Então, documento fiscal, tá? Então, nesse caso que a gente está falando, nota fiscal de prestação de serviço, tá? Ainda mais especificamente para esses tipos de serviço, né? E aí o que acontece? Vamos supor que o condomínio contratou aquela prestadora de serviço, a prestadora de serviço, né, prestou o serviço e fez a emissão da nota e apresentou a nota para o condomínio. Qual é o problema? Saber se essa nota está com os impostos retidos informado corretamente, né? Por quê? Porque, primeiro, muitas prestadoras de serviço, infelizmente, não sabem nem se possuem ou não obrigação de demonstrar algum imposto retido,
tá? Elas acabam sendo empresas ou pequenas ou mal estruturadas, né? Ou às vezes também mal assessoradas, mas acabam não retendo, não demonstrando essa retenção de impostos. Outro ponto que é também de se levar em conta, que algumas até sabem, mas para que não sofram essa antecipação de imposto, né, acabam não querendo destacar o imposto devido na nota. Tá? Então isso cabe a quem está tomando o serviço, que no caso é o condomínio, né? Então a responsabilidade em saber se o imposto na nota fiscal está correto, está destacado, está feito corretamente, é de quem toma o serviço e não de quem presta o serviço. Tá? Então fica claro isso daí, porque senão vocês vão achar que só porque a nota foi emitida com aquela forma, né? Por exemplo, uma nota foi emitida de R$1.000 e tem os R$110 lá de INSS retido. E aí eu assumo aquele valor de R$110 e pago, entendeu? Só que eu não sei se está certo. E se de repente aquele serviço não tinha retenção? Ou o contrário, que é o pior, né? Você ter lá um valor de uma nota de R$1.000 e não ter feito a retenção dos 11%, tá? Que é o pior dos casos, né? Então, a pessoa que tem que avaliar isso, se está correto ou não, é o tomador de serviço, tá? Então, se a nota vier de um jeito, não adianta, você não pode considerar que aquilo lá esteja corretamente preenchido. Você tem que passar por uma análise, tá? Outra situação que às vezes, né, cria uma confusão até mesmo nas administradoras, porque o síndico, eu coloco o síndico numa posição que assim, ele tem a sua responsabilidade, nós vamos falar um pouquinho sobre isso daí, mas assim, ele acaba não tendo uma estrutura técnica, né, para avaliar, e a administradora também não tem essa estrutura técnica para avaliar documento fiscal. Ela tem uma estrutura técnica para poder avaliar o risco que o condomínio tem de não fazer essa avaliação fiscal, tá? Então assim, se de repente um prestador lá coloca um valor de imposto na nota, ele foi lá e pagou o valor de imposto, mas estava errado, a responsabilidade é do condomínio. Tá? Vai refletir para o condomínio. E nos piores dos casos, que é o mais comum acontecer, ele emitir uma nota, não destacar o imposto e o condomínio deixar de pagar o imposto. E aí a dúvida lá que eu estou querendo colocar é que assim, muitos condomínios, ou às vezes a administradora, né, pensa o seguinte: bom, o prestador emitiu uma nota de 1.000. Eu paguei os R$1.000 para ele. Eu não fiz a retenção do INSS, mas eu paguei o valor integral para ele. Tá? Então eu tirei minha responsabilidade de pagar o imposto, porque eu paguei o valor inteiro para ele, a responsabilidade do imposto é dele, né? Só que não é bem assim, porque a responsabilidade tributária que a Receita Federal colocou para os condomínios é dele fazer a retenção. Então, se ele pagou o valor integral, ele continua com a responsabilidade tributária. Tá? Então ele continua devendo 11% sobre o valor pago. Então isso tem que ficar claro, porque senão você acha que paguei a operação inteira, paguei o valor da nota fiscal, eu me livrei do imposto, entendeu? E não é assim, né? Sua responsabilidade continua, tá? Bom, sobre a questão de administradora, né, que tem que avaliar essa situação fiscal, a gente vê, né, no mercado aí muitas pessoas, né, muitos síndicos ou as pessoas que estão dentro do conselho do condomínio, de achar assim, bom, essa questão é uma questão que a administradora tem que resolver. Eu contratei a administradora, né, e ela que tem que avaliar isso daí, se as notas fiscais estão corretas ou não estão, se o condomínio tem ou não imposto para recolher. Tá? Só que a minha visão é assim: eu não vejo que a administradora tem essa responsabilidade. E acredito que nenhuma delas, né, que não tenha já essa responsabilidade, tem isso escrito em contrato. Tá? Então você achar, né, o condomínio achar que tem um imposto, né, essa verificação tributária faz parte do escopo do trabalho da administradora, é errada.
tá? Porque se você pegar o contrato que você, condomínio, firmou com a administradora, dificilmente vai ter uma cláusula lá do trabalho que ela vai prestar, tá inclusa essa assessoria tributária, tá? Pode ser que existam administradoras que já possuam internamente essa situação ou com empresas parceiras e aí ela vai colocar isso em contrato. Mas eu tenho certeza que a grande maioria não tem essa condição, tá? Então assim, não dá para pensar que você, condomínio, né, tem uma administradora e que a administradora faz isso por você, né? Então você tem que... Sugestão, tá? Se você não tem essa certeza, vamos supor, você é síndico, né? Ou você faz parte do conselho, você não tem essa certeza, questione a administradora, tá? Se você que é administradora, né, faz esse serviço, avise o seu cliente condomínio. Se você é administrador e não faz isso, eu acho que é o momento de alertá-los. Tá? Então avisa o condomínio que existe uma responsabilidade tributária na qual vocês, por não avaliar, e eu como administradora não faço essa avaliação, é necessário contratar um serviço à parte, né, para fazer essa verificação, fazer essa assessoria. Tá? Por quê? Porque é uma prestação de serviço complexa, né? Depende de profissionais da área tributária. Nada melhor, obviamente, que profissionais da contabilidade, que são pessoas que estão ligadas diretamente com a área fiscal, né? Então, assim, a administradora, na realidade, ela toma conta do patrimônio, faz a gestão do patrimônio e gestão financeira, tá? Mas o que a gente está falando aqui é de algo específico, é uma gestão tributária, é fiscal, tá? Então, eu acho que isso é ponto para síndicos avaliarem se isso está acontecendo e administradoras, caso não façam, indicar aos seus condomínios clientes que avaliem essa possibilidade de análise fiscal, tá? Então, esse é um ponto bem importante. E assim, por que disso, né? Primeiro, porque existe a responsabilidade, fato, isso já é lei, tá? Isso está na legislação, existe a responsabilidade tributária. Tá? Segundo ponto, existe aí para entrar em vigor, né, a entrega de uma declaração pelos condomínios chamada REINF. Tá? Eu falo que está para entrar, por quê? Porque essa declaração já existe para as empresas, né, para alguns grupos de empresas. Ela já deveria estar em funcionamento a partir de janeiro desse ano, janeiro de 2020, tá? Os condomínios já deveriam entregar essas informações, aonde o fisco começaria a saber sobre os impostos retidos nas notas de serviço tomado e em cima dessa declaração gerar os tributos a serem recolhidos, tá? Só que o governo acabou não completando uma parte do sistema e começou a prorrogar essa entrada em vigor para os condomínios, né? Então, em um determinado momento ele postergou a data, né? Estipulou uma data nova, e aí depois, quando foi na véspera da medida entrar em vigor para a entrega da declaração, ele revogou e colocou por tempo indeterminado. Então, hoje a gente tem uma situação que sabe que existe a entrega da declaração, mas ela não está ainda habilitada a entregar porque está por tempo indeterminado. Então, o nosso receio, né, como contabilista, como, né, sócio de empresa contábil há anos, é que a Receita Federal, quando determina algo, ela quer para agora. Então, assim, ela prorroga para quando ela quer. Mas quando ela quer que entre em vigor, ela coloca a entrada em vigor a curto prazo. E aí, se os condomínios não estiverem preparados, tá, para alinhar essas informações, vira um problema, né? Porque aí você tem aí um curto prazo de tempo para colocar a casa em ordem, para saber quem vai fazer essa declaração. Porque esse tipo de declaração é uma declaração que não se parece em nada com uma declaração de imposto de renda, como às vezes as pessoas pensam, né? Que é simplesmente vou no portal da Receita,
baixo o programa, coloco minhas informações e pronto, entrego, acabou. Não, esse tipo de declaração é uma declaração que não existe download da Receita Federal, ela tem que ser gerada por softwares, né, que sigam o layout que a Receita quer, e a Receita só recebe o layout, né, só recebe um arquivo pronto. Então não adianta, né, querer colocar achar que qualquer pessoa vai lá, baixa o programa e eu preencho os dados que estão pedindo, tá? Então não é assim. Tem que ter software que vá preencher essa informação e gerar um arquivo único de validação para a Receita. Então por isso que eu acho que é assim, tem que ter preparação, tá? Tem que preparar o condomínio para ter a entrega da declaração e o outro ponto, a entrega correta. Preenchimento correto, ter conciliação das informações entre o prestador e o condomínio para não dar uma distorção, tá? Porque como eu falei, muitas empresas prestadoras acabam colocando o destaque de impostos errados na nota, né? E se você destacar o imposto, você condomínio aceitar aquele imposto errado na nota e prestar informação com aquele imposto errado, você está trazendo um problema para você, porque é você que está prestando a informação para a Receita Federal, tá? Então, é interessante frisar esses pontos das responsabilidades, né? Sobre essa situação de o que isso leva, né? De tributação, quem vai ser responsável. Uma outra informação aí que eu acho que é bem pertinente é o seguinte. Muitas pessoas acabam achando, vamos supor que você tem lá um prestador que prestou um serviço, emitiu a nota, não fez destaque das retenções, né? Vamos supor um caso, não fez o destaque das retenções e o condomínio pagou integral. Em algum momento, por alguma situação, a Receita Federal identificou a falha do condomínio, tá? Então ela verificou que o condomínio não fez as retenções. O que vai acontecer? A Receita Federal vai cobrar esse imposto que deveria ter sido retido, tá? Ele vai cobrar de quem? Do condomínio, tá? Porque o CNPJ é do condomínio. Aí o condomínio de repente vai falar assim, não, espera aí, a administradora que toma conta do nosso condomínio é que é responsável por isso, porque ela toma conta do condomínio, né? Só que, como eu falei, se isso não está no contrato, que é obrigação dela fazer a verificação tributária, o condomínio não vai conseguir cobrar nada da administradora, tá? O impacto é do condomínio. Aí o condomínio também pode levantar e falar assim, bom, mas então a culpa é do síndico. Ele que tem que resolver essa situação, entendeu? Porque ele que estava no comando aí, ele que deveria saber sobre isso. Ok, acho que ele tem que saber da obrigação. Ele não tem que saber da questão fiscal, mas ele tem que saber da obrigação. Mas você acha que o síndico vai pagar essa multa, esse imposto com multa para o condomínio? Eu acho que não, tá? Então assim, vai sair de quem? Vai sair do bolso dos condôminos, porque qualquer despesa que tenha do condomínio vai ser rateada para os condôminos. Se o condomínio depois vai entrar com uma ação contra a administradora, vai entrar com uma ação contra o síndico da época, questionando o reembolso disso, é outro problema. Mas você pode ter certeza que quem vai ficar devendo é o condomínio. E quem vai ter que pagar são os condôminos, tá? Então, isso é um fator bem importante. Então, não dá para a gente, mesmo não participando da administração ou do síndico com conselho, fechar os olhos para isso, porque a gente também faz parte do condomínio. Então, todo mundo que mora em condomínio tem que ter essa atenção, tá? Então, eu vou dar algumas dicas aqui do que você pode fazer de acompanhamento e assim, eu acho que todos têm que trabalhar em conjunto. Condômino, síndico e administradora, né? E, nesses casos, uma empresa prestadora de serviço para essa questão tributária e fiscal, tá? Bom, vamos agora também levar em conta que existe o quê? Existem aí algumas soluções, né, para facilitar esse controle de procedimento, né? Então, hoje a gente conta aí com contratações, né, no caso do condomínio e da administradora, contar com uma contratação de uma empresa especializada,
né? Seja ela contábil, seja ela tributária, para fazer essas verificações fiscais e dar segurança para o condomínio e para a administradora, né? A Clemente Porto está dentro desse mercado já há algum tempo, presta esse tipo de serviço de assessoria, né? A gente já tem um canal hoje mais específico para isso, tá? Então a gente fez uma divisão até dentro do próprio escritório para cuidar dessa parte de condomínios e administradoras de condomínio, né? Podendo fazer parcerias aí, lógico, também, né? E por que disso daí? Porque a gente sentiu a necessidade desse mercado, né, de administradoras e condomínio, para ter essa avaliação, porque realmente esse mercado, né, os condomínios estão muito sem estrutura para isso, correndo um risco terrível aí de fiscalização, de autuação, penalidade, né, com relação a essa parte de retenção de impostos, tá? Como a gente já está há algum tempo no mercado, a gente também acaba adquirindo ferramentas específicas para a gestão dessa parte fiscal, tá? Então, assim, hoje a gente conta aí com um acervo grande de sistemas, né? Então não é um sistema só. Então a gente conta com um acervo grande de sistemas aí para a gente poder fazer a avaliação fiscal de forma rápida, correta, né? E passar segurança para o cliente, que nesse caso aí é o condomínio ou a administradora do condomínio, tá? Então, assim, ferramentas que eu falo é o seguinte: é você ter, de repente, recebido a nota fiscal, né? Ter uma forma de transmissão dessa nota fiscal com agilidade para a gente, seja ela em arquivo PDF, ou até mesmo, dependendo da prefeitura, né, aonde esteja o condomínio, a gente tem software que faz a busca automática dessa nota emitida, né, contra o condomínio. Aí a gente tem software que faz a avaliação prévia dessa tributação, ou seja, vai avaliar aquela nota fiscal, vai verificar se o prestador do serviço está no Simples, não está no Simples, se o tipo de serviço que ele está prestando lá conforme o código de serviço que ele colocou na nota tem retenção ou não. Então a gente já consegue fazer isso de uma forma bem automática, tá? Mas eu vou ser bem franco para vocês. Essa questão automática, ela ajuda, mas ela não é tudo. A gente depende da pessoa. Existe análise para fazer isso daí. Tá? Então, porque assim, de repente a pessoa fala, então eu coloco um sistema lá, ele vai fazer tudo, vai pegar a nota, vai fazer a classificação, vai me identificar. Não, tá? Ele vai conseguir te dar uma ideia de caminho, mas você, ou seja, precisa de um profissional da parte fiscal para avaliar aquela situação, mesmo porque a nossa legislação é cheio de vírgulas, né? Então, isso para um pode, de repente para outro não pode. Às vezes a mesma atividade prestada por um tipo de empresa tem retenção, por outra empresa não tem, né? Ou pior, que é muita coisa que a gente acompanha aqui. Às vezes o prestador coloca alguns serviços na nota que não condizem com a realidade, né? Então é isso que a análise fiscal acaba indo além, né? Então a gente sabe que isso daí depende de várias situações para que a gente possa dar um parecer final para validar aquela nota, tá? Mas isso a gente tem vários sistemas hoje para diminuir esse tempo, né? Hoje, normalmente o prazo que a gente dá aí no máximo é de 48 horas para dar um retorno sobre a validação daquela nota fiscal. E isso que a gente usa, de fato, muita tecnologia, tá? E hoje, não dá para a gente falar de tecnologia se a gente não tiver também, né, softwares que estejam na palma da nossa mão, né? Então hoje o uso de ferramentas que estejam, né, habilitadas para uso via smartphone é imprescindível. E isso a gente tem, né? Então hoje a gente tem condição do condomínio, né, ou da administração do condomínio, né, passar notas realmente via celular, né? Então ele tem lá, buscou o arquivo, tirou uma foto do arquivo ou escaneou o arquivo pelo celular, vai colocar pela nossa ferramenta, a gente vai avaliar aquilo lá e vai dar um retorno para ele via ferramenta.
na hora que gerar a questão tributária aí como REINF e tal, a gente também vai ter essa condição de dar um retorno por essa ferramenta, tá? Então, tecnologia é o que a gente vem sempre melhorando, né? É uma questão também de busca sempre da Clemente Porto de estar na ponta, né, com tecnologia, para dar melhor tranquilidade para os nossos clientes. E nessa parte de condomínio, ela não deixa de ser também, tá? Um ponto interessante, né, para poder levantar para vocês, é a questão de custo, né? Então, de repente, o pessoal avalia isso daí e fala assim, nossa, mas eu vou contratar uma empresa de contabilidade para o meu condomínio. Isso tem um custo, né? O custo deve ser elevado, porque ele está falando aí de um profissional fiscal, né? Que vai avaliar as notas, vai me dar um parecer e tal. Então isso tem um custo. Sim, tem um custo, né? Mas ele é irrelevante, tá? De verdade, ele é irrelevante. Porque assim, normalmente o volume de notas de serviço tomado pelos condomínios é pequena, né? O que está mais em risco aí é a questão do risco que vocês podem ter com relação à tributação, a penalidade, né? Ou seja, deixar de pagar um imposto e ainda ter que pagar o imposto mais a penalidade, mais a multa. Então assim, quando a gente avalia isso daí, esse custo dessa assessoria é irrelevante. E além do que, é um custo que vai para o condomínio, né? Então é um custo, é o que eu vejo, tá? Não é um custo que é da administradora, vamos deixar bem claro isso, tá? Esse custo é um custo do condomínio. E esse tipo de custo, a gente tem que pensar que é rateado entre a quantidade de unidades que tem o condomínio. Então, quando você pegar um valor e dividir por isso, o valor é irrisório, né? E isso daí vai trazer uma segurança e uma calma, né, para o condomínio, para não ter problema. Aí sim, quando você contrata uma assessoria, né, fiscal, aí você tem lá contratualmente a responsabilidade dela, tá? Então, nesse caso, sim, se você tiver um problema, ou seja, vamos supor que a assessoria falhou, não te deu o respaldo necessário e o condomínio tomou uma autuação com relação a isso, com certeza a empresa prestadora de serviço vai arcar com esse custo, tá? Ela tem que indenizar o condomínio sobre esse tipo de problema, mesmo porque está lá contratualmente, né? Um outro ponto que é interessante a gente ressaltar é que na contratação da empresa, né? Eu sempre falo empresa porque você contratar um profissional contábil como pessoa física, você está trazendo também um custo para dentro do seu condomínio, né? Ou da sua administradora. Então eu vejo que esse ponto é mais interessante na contratação como uma empresa, tá? Você exigir um seguro de responsabilidade civil, tá? Então a Clemente Porto já tem seguro de responsabilidade civil há anos, né? Para dar essa tranquilidade. É óbvio que se houver uma falha na prestação de serviço, você tem um seguro que vai cobrir isso. Então, sempre que contratar, né, uma empresa de serviços contábeis, exija o seguro de responsabilidade civil. Tá? Então isso traz mais uma segurança aí no caso aí dos condomínios, tá? Bom, eu né, procurei aí passar uma ideia geral sobre essa situação de impostos retidos, obrigação dos condomínios, né? Qual é a obrigação efetiva dos condomínios com relação a as muitas atividades que possui aí retenção. Isso a gente vai pode tratar em uma live específica, e aí talvez o público também vai ser específico, né? Porque não merece tanta amplitude. Quando a gente fala um pouquinho de coisa técnica, é melhor a gente tratar com as pessoas que vão ter um vínculo mais direto, né? E não com as pessoas que nesse caso eu procurei colocar que tem responsabilidade, porque todos que moram em condomínio ou possuem empresas, né, em condomínio têm responsabilidade, tá? Porque a conta vai ser dividida para todo mundo, né? Se houver uma falha, né? Reforçando, pessoal, as perguntas, tá?
que estão sendo colocadas aí, eu vou deixar o meu e-mail no final agora da live, né? A hora que a gente finalizar a live, eu vou deixar o meu e-mail para que vocês enviem por e-mail e eu vou responder por e-mail também as perguntas, tá? Porque senão a gente deixa a live aí um pouquinho tumultuada, tá bom? Mas pode ficar tranquilo que vou deixar meu e-mail para vocês poderem mandar. Então assim, deixando claro que a Clemente Porto já está aí no mercado prestando esse serviço há um bom tempo, né? A gente tem um canal específico aí então para condomínios e administradoras. A experiência que a gente tem como empresa contábil já vai chegar aí nos 50 anos, né? Já estamos próximo disso, desde 1971. Eu não estou conservado no formol, tá? Porque eu sou segunda geração da empresa contábil. E com condomínios já há um bom tempo a gente trabalha nessa área de assessoria fiscal. A dica que eu ia deixar para vocês, para poder facilitar esse acompanhamento, é assim, é necessário, mesmo que seja um condomínio residencial, tá? É importante que vocês solicitem a regularidade das certidões negativas, tá? Do CNPJ do condomínio, porque assim, te dá um pouquinho mais de tranquilidade que as coisas estão indo correta. Não dá para saber se é 100%, né? Porque alguns problemas fiscais, eles aparecem no decorrer de muito tempo. Mas a questão da certidão negativa já traz que aquele condomínio pelo menos está certo, né? Pelo menos até aquele momento está certo, tá? Então, se você é administradora, tira certidões negativas dos seus condomínios. Se você é condomínio, solicita certidões negativas. Esse é um serviço também que a Clemente Porto presta, tá? Para os condomínios que são nossos clientes, isso faz parte do escopo de trabalho nosso. Então, se o condomínio vier a ser nosso cliente nessa parte de tributação, isso é um dos serviços que faz parte do nosso escopo e com uma certa agilidade, porque a gente também conta com sistemas automáticos, tá? Então a gente emite a certidão de todos os condomínios, cada certidão possui um prazo de validade, né? Então os nossos sistemas estão automatizados para renovar essa certidão antes do prazo de validade. Então isso dá uma certa segurança para que a gente emita a certidão, caso não tenha a emissão da certidão, né, é emitido um relatório de pendências para que a gente possa acompanhar o que está acontecendo e aí a gente consegue informar o condomínio, né, ou a administradora da pendência que surgiu. Ou houve uma falha na informação, ou houve uma falha de recolhimento, mas pelo menos a gente já detecta esse tipo de problema. E para vocês, administradoras de condomínio, né, ou síndico, é interessante porque você pode deixar claro para os condôminos, né, que o condomínio está sendo bem administrado, né? As certidões estão em dia, né? E aí tem uma gama aí de certidões, mas basicamente certidões interessantes, né? São da Receita Federal, porque abrange esses impostos retidos, principalmente, né? Que é as contribuições sociais e INSS, faz parte de uma certidão só. Do Fundo de Garantia, certidão trabalhista, certidão de tributos imobiliários e mobiliários, né, que é das prefeituras, e a estadual, tá? Eu acho que essas daí são as mais importantes. Depois tem outras gamas de certidões aí a serem solicitadas, mas eu acho que a mais importante, né, para os condomínios, e de principal mesmo ainda é Receita Federal e trabalhista, tá? E fundo de garantia. Essas daí são essenciais, para você acompanhar que não tem nenhum tipo de problema com o condomínio, problema sério, né, com o condomínio, tá? E isso a gente presta esse tipo de serviço e com um sistema de automatização assim excelente, tá? Bom, pessoal, eu agradeço aí o pessoal que pôde, né, participar da live. Foi a primeira live que a gente colocou no ar aí, a Clemente Porto colocou no ar, né? Gostaria de pedir para vocês continuar acompanhando a gente nas redes sociais, né? É importante, então, no Clemente Porto Contabilidade, portal também, tá? O nosso portal www.clementeporto.com.br. Nós temos, né, entra pelo portal, depois você vai ver, tem um canal nosso no YouTube também com alguns vídeos já disponibilizados lá.
Conteúdo sempre é importante, tá? Então a gente deixa isso daí aberto para vocês. Então é importante participar, dar o like, porque pelo menos a gente consegue chegar mais a mais pessoas, né, com a nossa informação, e a gente vai estar sempre aqui para querer passar conteúdo para conhecimento geral aí das pessoas, tá? Então não esquecer, então, segue a gente Facebook, Instagram, LinkedIn, né? Nosso portal, YouTube, e o pessoal que tiver as dúvidas, então, pode mandar e-mail para fulvio@clementeporto.com.br. Então vamos lá, Fulvio, já o nome já não é muito fácil, mas vamos lá, FULVIO@clementeporto.com.br, tá? Manda dúvida, eu vou responder com toda certeza, com muita satisfação, tá? Essa live a gente depois vai colocar também, vai disponibilizar, tá, para o pessoal, ou no YouTube, provavelmente YouTube, Facebook, e agradeço aí a todos que participaram e espero contar com vocês aí numa próxima live, tá bom, pessoal? Obrigado, uma boa noite a todos aí, bom descanso.